O português é hoje a quinta língua mais falada do mundo. É a língua oficial de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe. A língua portuguesa vem ganhando importância ao longo dos séculos. Os países de fala portuguesa destacam-se entre os outros povos, ganham importância no mundo atual. Mas nós mesmos, que assim falamos, encontramos dificuldades para nos entender quando escrevemos. Os países lusófonos falam o mesmo português, mas o escrevem de modo diferente até aos nossos dias. Ainda existe uma dualidade ortográfica que, apesar de muitas e muitas tentativas, só agora começa a ser superada. As dificuldades maiores estiveram sempre em nós, os portugueses. E em nós, os brasileiros. Há mais de um século que essa tentativa da unificação da nossa ortografia vinham esbarrando em um problema simples, quase trivial. De um lado do Atlântico, Portugal sempre se considerou dono da língua por razões históricas, talvez. Do outro lado, o Brasil também passou a se achar dono do falar português. Em 1911, Portugal fez uma grande simplificação da ortografia. Simultaneamente, o Brasil também fez a sua e ambas passaram a vigorar. Uma aqui, outra lá. Ou uma lá, outra cá. Em 1930, houve nova tentativa, mas persistiu o mesmo problema. Cada lado quis impor o seu jeito de escrever e não saiu acordo. Só se chegou a um acordo em 1943. Mas o Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, não aprovou os entendimentos e a simplificação passou a vigorar só em Portugal. O Brasil fez uma outra, ao seu jeito e para seu próprio uso. Finalmente, porém, em 90, chegou-se a um novo acordo, que deve entrar em vigor em princípio de janeiro de 1994. As discussões foram coordenadas pelo filólogo brasileiro Antônio Weiss. Recentemente, em 1986, sob o governo de Sarney, a Academia Brasileira de Letras foi credenciada para convidar representantes dos 7 países lusofônicos, já não agora só Brasil e Portugal, mas Brasil e Portugal e também Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, todos eles, mais os representantes de Brasil e Portugal, se reuniram em 86 na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, a fim de ver se lograva um entendimento. Esse entendimento foi obtido mais em Portugal e no Brasil, sobretudo em Portugal, houve uma grande resistência pelos passos muito audazes que foram dados. Então, novamente, nos reunimos em 90 em Portugal e chegamos a uma contemporização. Portugal tem se distanciado muito no vocalismo do que era a pronúncia portuguesa do século XVI, enquanto que o Brasil, nesse ponto, tem sido mais arcaizante. Mas, do outro lado, Portugal tem tido uma norma única aceita entre Lisboa e Coimbra, para todo Portugal, enquanto que o Brasil tem tendido a ter normas cultas diferentes. O gaúcho não se resigna a ter que pronunciar como um carioca, que não se resigna a ter que pronunciar como um paulista, que não se resigna a ter que pronunciar como um cearense e assim sucessivamente. Na prática, o Brasil tem várias normas. Um brasileiro que se encontra ao acaso com um moçambicano terá, a princípio, certa dificuldade de entendê-lo e vice-versa. Cada país tem seu jeito de falar, sotaques diferenciados e vocabulário próprio. Eu vi aí no roteiro em que se um brasileiro encontrasse de repente com um moçambicano, haveria uma certa dificuldade de entendimento entre eles. Entretanto, para nós também existe dentro do país. Portanto, a nível interno existe esse problema de, por exemplo, eu que sou do Sul, não conseguir entender perfeitamente o que diz um cidadão, por exemplo, de Nampula. Eu acho muito importante, sim, porque vai facilitar a compreensão da forma escrita entre vários países que falam português, né? Quando eu cheguei aqui em 86, eu tinha dificuldades de compreender algumas frases, por exemplo, como fato, o Brasil não coloca o C,
não é? Eu enfrentava dificuldade em compreender, por exemplo, o sentido, por exemplo, da palavra. Mas também nos nossos países há diferenças. Há diferenças, por exemplo, no que toca às regiões, como tem o Brasil, particularmente, e mesmo Portugal. Também eles, regionalmente, em termos de entoação da língua, eles também diferenciam-se do homem do norte, do sul, do centro, do leste, oeste. Não seria então mais simples que a ortografia seguisse as características de cada um? Obviamente, a resposta é não. Em primeiro lugar, porque se a língua é uma só, não há razão para que ela seja escrita de formas diversas. A simplificação é a maneira de fazer com que a língua acompanhe a evolução de cada povo. A tendência natural dessa evolução em todas as línguas é a do distanciamento das palavras da sua etimologia. No caso do português, a unificação é o ajuntamento das simplificações, de modo estudado e coerente, o que dá maior vigor a uma língua de cultura. Além do mais, a unificação tem algumas vantagens práticas. A primeira delas é a do uso do português em questões internacionais. Depara-se invariavelmente um problema diplomático. Qual a ortografia que deve ser usada num determinado documento? Isso não ocorre com o inglês, com o francês, com o espanhol e com tantas outras línguas, mas prejudica a imagem internacional do português. Outro problema grave é o editorial. Sem a unificação, os dicionários, enciclopédias e livros didáticos em geral não podem ter um uso comum. Também na literatura. Um autor brasileiro, para ser lido em Portugal, tem que ser traduzido, digamos assim. Com autores de grande renome, há certa tolerância, lê-se o original. Mas, de um modo geral, não. A parte literária, que uma das questões, falando sobre a nossa literatura, a literatura angolana, uma das questões que eu queria realçar é o seguinte, é que a maior parte dos nossos livros são publicados em Portugal. Embora que ultimamente já se tem editado livros mesmo em Angola. Levando em consideração a rapidez das informações, que não só vem de Portugal, mas também parte do Brasil, Angola, Moçambique e São Tomé, como também em Cabo Verde, acho muito importante, por exemplo, essa tentativa de unificação da língua portuguesa. Isso vai influenciar, sobretudo, nas escolas, e as nossas crianças irão aprender a escrever já com o atual acordo ortográfico. A nova geração, sobretudo, poderá ter acesso à vasta gama de literatura que existe no Brasil, entendendo todo o seu potencial e também aproveitar melhor os recursos de Portugal nesse aspecto, unificando a ortografia e também, quem sabe, vai facilitar o intercâmbio acadêmico entre as futuras gerações, falando, escrevendo, aliás, escrevendo sobretudo da mesma forma. Mas, evidentemente, para eles é diabólico terem que consumir produtos da mesma língua em duas ortografias diferentes. Para eles, isso é infernal. Então, a posição dos 5 países africanos sempre foi harmonicamente clara. Nós queremos que vocês entrem num acordo, porque nós seremos beneficiados desse acordo. Muita gente pensa que a questão ortográfica é tão simples que eu já recebi ao longo da vida mais de 50 projetos. Cada fulano estudando um pouquinho a língua portuguesa diz, bom, ela é caótica na ortografia, eu posso fazer um projeto muito melhor. Eu tenho 50 projetos. A questão é que é tão difícil modificar um sistema ortográfico que o princípio que prevaleceu nas nossas discussões com os 7 países foi de que só mudaríamos aquilo que estivesse colidindo. O acordo firmado representa apenas 0,3% de modificação no Brasil. Em Portugal, é de 0,7%. É maior em Portugal por causa da simplificação das consoantes mudas. O documento assinado pelos 7 países lusófonos contém 21 bases. A primeira delas trata do alfabeto. A novidade é que o alfabeto volta a ter 26 letras. Voltamos a usar o K ou K, o W e o Y.
Essas letras só serão empregadas, porém, em antropônimos ou antropónimos e topônimos ou topónimos, derivados de outras línguas, ou ainda em siglas, símbolos e unidades de medida. Outra base regula o uso do H inicial ou final, oficializando formas consagradas pelo uso. Fica oficializada também a diferença no emprego de certos grafemas consonânticos. É a distinção entre o CH e o X, o G e o J, o X, o Z e o S, e os grafemas do fonema C. Essa mesma regra se aplica para o uso das vogais átonas, diferenciando o E do I e o O do U. O acordo também oficializa os usos e normas correntes para as vogais nasais e os ditongos e dá a acentuação gráfica das palavras oxítonas e proparoxítonas. O mesmo ocorre com o emprego do acento grave, da acentuação das palavras derivadas e do hífen. E ainda com o uso do apóstrofo, das maiúsculas e minúsculas, da divisão silábica e das assinaturas e firmas. Embora o acordo de unificação seja basicamente uma reafirmação de formas já vigentes, há nele mudanças consideráveis. São casos em que passam a vigorar formas ortográficas diferentes das que estão em uso atualmente. Só houve modificações naqueles pontos em que havia divergências entre o sistema português e o sistema brasileiro. O professor António Weiss destaca os três principais. Só modificamos nesse sistema de unificação aqueles pontos em que havia divergência entre o sistema português e o brasileiro. O primeiro ponto de divergência é realmente a questão da consoante muda, que em Portugal se escreve para fins de abrir o timbre por coerência. Como em ativo eles põem o C para dizerem ativo, em lugar de dizer ativo, eles põem esse C em ação, coerentemente, por serem corradicais, eles põem o C também. Em Portugal, eles escrevem ótimo com P, ainda que pronunciem ótimo, não dizem óptimo. Mas, para dizerem otimizar, eles têm que pôr o P. Ao porem otimizar o P para essa função de timbre, automaticamente eles levam o P para o cognato ótimo. Essa foi a regra impeditiva da unificação ortográfica durante muito tempo. Isto, no Brasil, seria absolutamente impossível. Tão impossível que foi, como negociador, a primeira e única proposição que disse que era absolutamente necessário para o Brasil, porque não haveria possibilidade de restaurar no Brasil o sistema em que essas consoantes mudas viessem a ser reescritas. A segunda é relacionada com dois timbres que em português já não existem, em português de Portugal. Portugal não distingue ideia de aldeia. Em ambos os casos, a pronúncia é um ei. Ideia, aldeia. Para um português, escrever ideia com acento agudo, se nós impuséssemos, iria ser absolutamente cerebrino. Eles teriam que pensar à brasileira a maneira de escrever cada vez que ocorresse esse ditongo final, esse antefinal, eia. Eles teriam que pensar como é que os brasileiros pronunciam, o que seria diabólico. Então, evidentemente, se se queria uma unificação, a primeira das condições de seção brasileira foi aceitar que não se trocasse, que não se usasse desse acento agudo no ditongo ei paroxítono. Do mesmo modo, no ditongo oi. Portugal não distingue heróico de oito.
E em ambos os casos, eles dizem heróico, 8. Não há diferença de timbre. De maneira que a presença desse acento para nós é inútil. Agora, para eles é absolutamente necessário, porque os livra da dependência para com o Brasil. Para escreverem com acento agudo, nesses casos, eles têm que saber como é a pronúncia brasileira. Ora, seria impor aos portugueses o conhecimento da pronúncia brasileira, a fim de poderem escrever neste caso. Em compensação, no final, em oxítono, os papéis continuam a ter acento. Heróis continuará a ter acento. Então, esse é a segunda modificação para nós brasileiros. A terceira, como sabemos, é a proscrição, o abandono do trema, que no Brasil é muito pouco usado e frequentemente mal usado, porque, primeiro, incide sobre um número muito pequeno de eruditismos. Raras são as palavras de uso popular em que o trema aparece. Um dos mais frequentes é frequente mesmo. Põe-se com frequência antiguidade quando é antiguidade. E com frequência não se põe antiquíssimo quando deveria ter. Quer dizer, é um pequenino luxo, um pequeno requinte, que não vai atrapalhar grandemente os usos da língua no Brasil. Este é o acordo de unificação ortográfica firmado pelos 7 países de língua portuguesa. É o primeiro passo. Um passo importante que abre o caminho para que, no futuro, novas simplificações venham a ser feitas quando necessárias, sempre aceitando discrepâncias. Haverá, é claro, resistências. As populações adultas não gostam de, digamos, aprender a escrever de novo. Há, porém, que se antever o futuro. Quando a simplificação, entretanto, se impõe, ao cabo de certo tempo ela vira um novo hábito. E, nesse caso, evidentemente, o defeito não é do sistema ortográfico, é do ensino primário, que o nosso é muito ruim. E, na medida em que for melhorando, o uso das palavras, dos cultismos necessários na expressão cotidiana, irá ser feito com mais conhecimento de causa. Quer dizer, não culpemos a ortografia de uma deficiência de ensino. A ortografia pode ser a melhor do mundo, mas o ensino sendo ruim, evidentemente ela não será bem manejada por ninguém.